Vereadores cobram reformas e adequações em pontos de ônibus. Câmara dá exemplo e participa da campanha mundial de conscientização do autismo. Podas de árvores, transportes e trânsito viram temas de debate na sessão. Estes são os destaques do dia. Hoje é 4 de abril de 2014 e o Câmara em Notícias está começando. Olá! Os vereadores voltaram a cobrar, na sessão desta terça-feira, melhorias nos pontos de ônibus. Segundo eles, passageiros reclamam das más condições dos pontos, que em alguns bairros não têm cobertura e nem sinalização. A discussão sobre as condições dos pontos de ônibus foi iniciada pelo vereador Israel Scupenaro, que usou a tribuna para falar da necessidade de instalação de cobertura no ponto da Rua 3, no residencial Beira Rio. Segundo ele, a reivindicação é antiga, já que os moradores ficam expostos ao sol forte e à chuva. Então, que solicitasse que fizesse uma análise da parte do executivo e onde não tem a cobertura, colocasse, porque o usuário ele necessita da proteção tanto do sol como da chuva. E às vezes, se é um jovem, uma pessoa que está bem de saúde, ela pode sair correndo, né? Pode ir se esconder em algum lugar, mas quando é uma pessoa de idade, uma mãe com criança, uma mulher grávida, ela tem que ficar ali sujeito, muitas vezes, a tomar chuva aí ou no tempo. Então, vai o meu apelo aqui para esse ponto de ônibus, mas também para os outros pontos que já foram reivindicados por tantos vereadores também aqui nesta casa. Obrigado. O vereador Dinho também usou a tribuna e afirmou que já cobrou diversas melhorias em pontos de ônibus e que há má conservação. Eu cito isso porque não é possível, gente. Nós temos um ponto de ônibus em frente à igreja na Vila Santana, que é um dos cartões postais dessa situação. Toda hora que nós passamos ali, nós nos deparamos com uma pessoa sentada ali, debaixo de sol e chuva. Bom, quando ela quer fugir da chuva, ela sai e vai para debaixo da marquise da igreja. Então, não dá para entender como que uma pessoa lá debaixo da marquise da igreja vai conseguir enxergar um ônibus que vai passar para ela estar pegando. E se ela conseguir escutar o barulho do ônibus, para ela sair correndo, descer a escada, é complicado. O líder do governo na Câmara, vereador Rodrigo Popó, explicou que o prefeito Cleiton Machado já sabe dos problemas enfrentados pelos usuários do transporte público e pediu à Secretaria de Transportes a realização de estudos para melhorar os pontos de ônibus. Ele destacou ainda que foram obtidos recursos financeiros para aplicar em pontos em sinalização semafórica. O deputado Salvador Zimbaldi, na pessoa do vereador Lorival, conseguiu aí um recurso de R$800 mil, que a primeiro momento seria investido com relação à recuperação de praça, porém se viu a necessidade de investir nessa infraestrutura com relação a pontos de ônibus e sinalização semafórica. Agora foi contratado a Unesp para que se fizesse todo o estudo, apresentando esse estudo ao prefeito. Com certeza melhorias serão vindas, né, para Valinhos, serão feitas ali todos os reparos, com o intuito, obviamente, de gerar mais conforto aos usuários. A reivindicação do plenário deve ser uma das questões a serem discutidas pelo secretário de Transportes e Trânsito, José Almeida Sobrinho, que deve comparecer à Câmara em data ainda não definida. O convite para que o secretário compareça a uma sessão ordinária foi aprovado no mês passado, após requerimento apresentado pelos vereadores Lorival Messias de Oliveira e Dr. Moisés Abujade. Ainda na sessão, a Câmara comemorou a mudança no itinerário da linha 674 e de outras linhas da região, que agora voltam a parar mais perto da rodoviária de Campinas. A reivindicação dos passageiros do transporte público foi discutida nas sessões anteriores pelos vereadores Henrique Conte e Lorival. Na condição de presidente do Parlamento Metropolitano da região de Campinas, Lorival levou o caso para ser discutido na diretoria da MTU, Empresa Metropolitana de Transporte Urbano. Antes da mudança, os ônibus de Valinhos paravam na estação dos Expedicionários, em frente à Estação Cultura em Campinas. Os passageiros tinham que andar cerca de 700 metros para chegarem à rodoviária. No entanto, após pressão de autoridades e do Parlamento Metropolitano, os ônibus voltaram a parar na Rua Doutor Ricardo,
ao lado do terminal metropolitano. Em discurso na sessão desta terça-feira, Lorival agradeceu o gerente regional da MTU, Edson Tomazilião, por atender a reivindicação dos parlamentares. E a nossa briga no Parlamento Metropolitano é nesse sentido e foi nos garantido que esperamos que até o final do ano, para o ano que vem, esse terminal seja concluído e as 20 cidades da região metropolitana sejam desembarcando nesse terminal que é interligado com a rodoviária de Campinas. Agora, nessa medida paliativa, infelizmente, eles tiraram da distância que estava lá na Praça Expedicionária em frente à Estação Cultura, que é a estação ferroviária, voltou para o Dr. Ricardo novamente, essas 3 cidades, mas o projeto, esperamos e vamos cobrar que ele seja concluído para que a cidade seja, esses passageiros utilizem esse terminal integrado. Obrigado. O vereador Henrique Conte ressaltou que a conquista da volta da linha 674 para a rodoviária se deve aos esforços concentrados pelos vereadores e pelo Parlamento Metropolitano. Existia aí esse prazo até dezembro, né, vereador, para o problema ser solucionado, mas graças ao empenho aí nosso, do vereador Lorival, eu também entrei em contato com o vereador de Campinas, Carmo da Farmácia, com o vereador de Vinhedo, Rodrigo Paixão, e esse movimento todo aí, contando com a força do nosso presidente, que também é presidente da região metropolitana, com certeza esses esforços concentrados fizeram com que sensibilizasse a MTU e com isso conseguimos que se antecipasse, como o vereador colocou aqui, uma solução paliativa. A partir de agora, já solucionado o problema, né? E realmente ele vai ficar solucionado de fato com a inauguração do novo terminal aí metropolitano agregado aí à rodoviária de Campinas. A seguir, podas de árvores, transportes e trânsito viram temas de debate na sessão. Voltamos já. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Assuntos que são debatidos nas redes sociais e são alvos da reclamação de moradores foram discutidos na sessão desta terça-feira na Câmara. Desta vez, as podas das árvores e o trânsito foram os temas abordados pelos vereadores. O vereador César Rocha afirmou que recebeu denúncia de uma moradora que considera que as podas são feitas de maneira radical, destruindo a vegetação. Tiraram todos os galhos e ficou apenas a copa. Eu vi a foto, não deu tempo de eu trazer a foto. Realmente a foto só tem 2 galinhas assim, lá no alto, assim, verde. Então, essa casa aguarda aí a resposta do requerimento. Fizemos várias perguntas. Né? Aqui na Avenida dos Esportes, uma foto também que foi mostrada na internet de uma árvore inteira com raiz em cima de um caminhão. Essa eu perguntei, trata-se de um TAC, o termo de ajuste de conduta com o supermercado Pão de Açúcar. E também eu queria ver esse termo de ajuste de conduta. O supermercado Pão de Açúcar parece que vai replantar essas árvores aí. Para responder à denúncia, César afirmou que já encaminhou requerimentos à Prefeitura perguntando sobre os critérios utilizados para as podas. Os vereadores Lorival Messias de Oliveira e Rodrigo Tolói propuseram o envio de convite ao técnico responsável pelo corte das árvores. Também foi discutido nesta terça-feira o requerimento do vereador Israel Scupenaro, que pede informações sobre estudos para a reformulação do trânsito na cidade. Um dos gargalos apontados pelo vereador é na Vila Santana. Eu estou questionando lugares aqui, que, como a Vila Santana, um lugar que é fluxo de veículo constante. Todos que vão ali, todos os veículos pesados que vão para aquela região, eles passam ali por baixo da Avenida Brasil.
Nós vemos que vai na região lá do Parque das Colinas, aquela região do Capoava, ali, se não se iniciar agora algo para melhorar, né, que já está atrasado, já vem de longe que devia ser feito, se não se iniciar agora, aí vai ter mais 900 unidades de casa popular que vão ser feitas lá, além daquelas 700 unidades que foi entregue. E o SESI, que já foi alvo de discussão aqui, como que ficará o trânsito na nossa cidade? Então, tem que criar acesso, tem que reconstruir pontes, porque senão a coisa vai ficar de uma forma que já não vai dar para suportar, ou já está chegando nesse limite. O vereador Tunico mostrou preocupação ao afirmar que Valinhos não possui engenheiro de tráfego. Segundo ele, a presença do profissional poderia amenizar os congestionamentos do município. Já Henrique Conte fez o uso da tribuna e afirmou que foi contratada a empresa para apresentar um projeto de reformulação do trânsito. Ele destacou que logo o projeto estará pronto. Então o projeto está em andamento, o projeto, né, foi contratado. Esperamos, é claro, que isso daí fique pronto o mais rápido possível. Inclusive temos informação aqui que a partir do momento que esse projeto ele é de trânsito e também a questão de transporte público, então a partir do momento que esse projeto ficar pronto, vai ser feita a nova licitação no transporte público do município de Valinhos também. Então essa é a informação que eu tenho, acredito que os vereadores já têm também, que isso já foi comentado aqui na casa. A Câmara de Valinhos aderiu à campanha do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A fachada do prédio recebeu iluminação azul para marcar a data. Vereadores e funcionários se vestiram de azul e Valinhos ganhou lei municipal para desmistificar o autismo entre a população. Na sessão desta terça-feira, os vereadores se engajaram na luta pela conscientização e usaram camisa ou gravata da cor azul. A fachada da Câmara também está iluminada e deve permanecer assim durante toda a semana. Símbolo maior da participação do Poder Legislativo na conscientização sobre o transtorno foi a aprovação do projeto de lei que institui o Dia Municipal de Conscientização do Autismo para acompanhar a data mundial. A proposta foi apresentada pelo vereador Rodrigo Popó, que destacou a necessidade da adoção de políticas públicas voltadas para a área. E eu apresentei esse projeto, senhor presidente, justamente para que Valinhos saia na frente, para que Valinhos também consiga debater nesse parlamento, para que sensibilize o executivo na questão de elaboração e criação de políticas públicas. Isso, sem dúvida, é um avanço que refletirá em cada vida, cada ser humano, que independente de cor, de raça, de crença, tem essa missão de desmistificar, de quebrar esses mistérios, levantar essa bandeira buscando uma harmonia, uma inclusão social de fato. Inclusão não é só no papel, é no dia a dia. É a orientação dos nossos professores, que muito embora eles olham a pessoa com autismo como um bicho de 7 cabeças, esquecendo que ali naquele corpo tem uma alma, tem uma sensibilidade, tem uma pessoa que sente amor, que sente dor, que ri, que chora e que precisa de cuidado e precisa de respeito. O vereador Dr. Moisés Abujade ressaltou a importância do diagnóstico precoce para o tratamento do autismo. Segundo ele, quanto mais adulto, mais difícil é o diagnóstico. E cada caso é um caso. Hoje os autistas, tem autista que frequenta a faculdade, que estuda, que é professor doutor, tem autista que é casado. Agora, isto vai de algumas características, principalmente do tratamento. E isso requer uma sensibilidade da sociedade e da família para que ocorra esse desenvolvimento. Então, é um caso em que nós temos que nos mobilizar como sociedade, como prefeitura, como Câmara, como cidade, como sociedade, para um trabalho de desenvolvimento do tratamento dessas crianças. Porque elas, se Deus quiser, pelo menos na maioria, vão se restabelecer e ter um caminho saudável. Ainda na sessão, representantes da Acesa Capoava, Associação Cultural, Educacional, Social e Assistencial, usaram a tribuna para falar um pouco sobre o autismo. O fonoaudiólogo da entidade, Renato Kinoshita, disse que é possível perceber que o mundo inteiro está chamando a atenção para a conscientização por meio da iluminação de pontos turísticos e prédios públicos. Ele explicou que a convivência é a melhor forma de compreender o universo do autista. Lutamos por uma realidade cheia de novas ideias, novas pesquisas, novas leis e novas descobertas. Podemos carregar dúvidas e curiosidades que são naturais, mas ainda a falta de informação
pode gerar alguns preconceitos. O que devemos entender é que antes de julgá-los, devemos conhecê-los, pois muitas portas se fecham para eles, quando na verdade deveriam se abrir. Devemos ressaltar a importância de descobrir se as crianças que têm autismo o quanto antes, pois pode ser um diferencial em sua evolução. Já na quarta-feira, os funcionários da Câmara foram convidados a usarem qualquer vestimenta da cor azul. A sugestão foi feita pelo presidente Lorival Messias de Oliveira por meio do Departamento de Comunicação da Casa. O dia 2 de abril foi escolhido pela ONU, Organização das Nações Unidas, para conscientizar o mundo sobre o autismo, transtorno que atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo. Em sua grande maioria, devido à prevalência entre os homens, a cor azul é utilizada para simbolizar a data. A Operação Cidade Limpa, que envolve ações de limpeza por todo o município, continua neste final de semana. Confira agora quais serão os bairros em que o caminhão do Catabagulho irá passar. Neste sábado, o Catabagulho irá percorrer os bairros Jardim São Marcos, Santa Maria, Santa Gertrudes, São Luís, Roncaglia, Jardim Samambaia e Bosque dos Eucaliptos. Já no domingo, a ação se estenderá aos bairros Jardim Pinheiros, Colina dos Pinheiros, Parque Santana, Alpinas, São Bento, Jardim Alvorada e Jardim São Paulo. Para descartar os entulhos, os moradores devem seguir algumas recomendações: colocar o material na calçada no período da manhã do dia previsto para a operação, colocar bagulhos, móveis, eletrodomésticos, cadeiras, entulhos e galhos separadamente na calçada, pois serão retirados por caminhões diferentes. Não colocar entulhos encostados nos muros, junto a árvores, postes de energia e lixeiras, a fim de que possam ser retirados facilmente. Pequenos pedaços de madeiras deverão ser ensacados para otimizar o trabalho braçal e evitar acidentes. Não misturar lâmpadas fluorescentes com bagulhos. Óleo de cozinha, armazenar em garrafa PET. Resíduos industriais não serão recolhidos. E colocar separadamente o lixo eletrônico, aparelhos celulares, baterias, computadores, monitores, teclados, impressora e televisores. E o Câmara em Notícias termina aqui. Voltamos na próxima terça-feira, ao meio-dia, com as principais notícias do Poder Legislativo. Uma boa tarde.